Tem um pastor, pastor Neuto, amigo nosso, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho lindo de evangelismo em casa noturna de movimento LGBT. E ele começou sozinho. Chegava lá, pagava a entrada, e um moço de Deus, irmãos. Já tive o prazer de recebê-lo na minha casa ele umas 3 vezes. Deus dá nome, sobrenome, moço de Deus. Bom de Bíblia, mas usado por Deus também na revelação. Aí ele começou sozinho aquele trabalho. Pagava a casa noturna, entrava, evangelizava, amanhecia o dia e ele ia embora. A mocidade ficou sabendo, quis ir com ele. Ele falou: para vocês irem tem que falar com o anjo da igreja. Se ele permitir, aí falaram com o pastor falou assim para a mocidade: as meninas não vão não. As meninas ficam reunidas em oração enquanto os meninos vão, porque as meninas não vão ser bem recebidas lá. E detalhe, só vai debaixo de jejum e oração, porque vocês vão entrar num pedaço do inferno na terra. Quem tiver pronto vai. E a equipe foi formada e foi. E qual que era a linha deles de raciocínio? Entra, paga o ingresso, chega lá dentro, se distribui, cada um vai para onde Deus mandar, e no outro dia, 11 horas da manhã, se encontrava na casa de um deles para entregar o jejum, porque eles iam em consagração, e testificar do que Jesus tinha feito. Então depois que entrou lá para dentro, tinha um deles que nem se via mais, só ia se ver no outro dia para entregar a consagração. Ele diz: pastor Isaías, um dia eu entrei na casa noturna, e quando eu entrei na casa noturna, eu olhei debaixo de um quiosque. O que eu vou falar aqui não é motivo de alegria, é motivo de misericórdia. Um moço de sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel, todo maquiado, grandes brincos pendurados na orelha, tomando uma taça de bebida alcoólica. Ele diz: pastor, quando eu entrei, olhei para aquele moço, Deus falou: vai lá com ele que hoje eu quero te usar para falar com aquele moço. Quando ele chega perto do moço, ele diz assim: alguém que te ama mandou eu vir falar contigo. Ele tem um jeito de evangelizar diferente. Alguém que te ama mandou eu vir aqui falar contigo. Aí o moço falou assim: quem é que me ama, que mandou você vir falar comigo? Jesus de Nazaré mandou eu vir falar com você. E nisso Deus já começou a dar revelações. O moço começou a chorar. O que estava no rosto do moço começou a derreter. Você está entendendo o que eu estou falando? Começou a derreter e começou a borrar, porque quando Jesus chega, o que sobra tem que sair. E começou a sair, derreter. O menino começou a chorar, e Deus foi dando. Quando o pastor acabou de falar o que Deus mandou, o menino disse: eu conheço tudo que o senhor falou. Eu sou desviado da Assembleia de Deus, eu era líder dos jovens da minha igreja. Aí o pastor disse: mas por que você veio parar aqui? Ele disse: porque eu recebi do interior do Rio de Janeiro um tio meu. Saímos para passear na cidade e entramos num bar para tomarmos uma tubaína, não sei se aqui se chama assim, e a garrafa parece garrafa de bebida alcoólica. Uma irmã passou, olhou para dentro, viu e foi falar para o pastor. O pastor não me chamou para conversar, já logo me disciplinou. Fiquei muito triste. Eu sei que não é culpa do pastor, mas aquela tristeza me venceu. Eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem aparecer na igreja. E quando eu deixei de ir para a igreja, quando eu me dei por conta, eu estava dentro desse lugar, não tenho mais força para sair. O pastor diz: pois hoje a salvação chegou nesta casa. Resumindo, meu irmão, o pastor perguntou: qual que é o teu nome? Bruno. Deu o nome dele, Bruno. E ele falando, aí um pastor falou assim para mim: pastor Isaías, Deus é surpreendente. Meio-dia eu estava no farol do trânsito da minha cidade, quando de repente eu liguei o rádio para escutar um hino, numa rádio evangélica. E quando eu liguei o rádio, estava passando uma propaganda de uma vigília que ia ter do outro lado de Nova Iguaçu. Ele disse: eu não tinha papel, não tinha caneta, mas gravou no meu coração o endereço da igreja. Quando eu fiz o apelo e o Bruno voltou para Jesus naquela madrugada, dentro daquele lugar, Deus falou comigo: tira ele daqui. Aí ele perguntou para Deus em pensamento: Deus, eu levo ele para onde? Deus disse: naquela vigília que você ouviu meio-dia, tira ele daqui. Ele disse: Bruno, vamos comigo numa vigília? Ele disse: mas desse jeito, sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel. Ele disse: do jeito que você estiver, nós vamos lá. Irmãos, terno, gravata, Bíblia, de mão dada com um moço saindo de uma casa noturna, e pegou um táxi. Ele disse: pastor, o taxista devia ser crente, porque no painel do carro tinha uma frase escrita: o sangue de Jesus tem poder. E o taxista olhando no retrovisor assim, ó, dirigindo e olhando no retrovisor. Ele disse: mas quando chegamos na porta da igreja, diz que o taxista fez no volante assim.
pensou, né? Abriu a porta, pagou, tem que amar muita alma, irmão. Ao ponto de um dia a dona da casa noturna chamar ele e falar: quem que é o líder da caravana aí? Ele disse: pela bondade de Deus sou eu. Vocês me causam prejuízo, porque todo mundo que vocês estão arrancando daqui não está voltando, e nem vai voltar. A salvação chegou para esta casa. Também é filho de Abraão. Aí ele disse assim: eu quero pedir perdão para a senhora. Ela falou: não, senhor, eu vou te dar uma notícia. Eu sou mãe de um filho único homem, e se meu filho se encontrasse na situação que muitos aqui dentro se encontram, eu daria tudo para encontrar com pessoas como vocês. Vocês pagaram até ontem, mas de hoje para frente não paga mais, é de graça. Quando ele chega na porta da igreja, irmão, para resumir por causa do horário, quando ele chega na porta da igreja, o diácono olhou, ele disse: meu irmão, acabei de resgatar essa alma do inferno, me permita entrar na igreja. O diácono diz: a porta de Deus está aberta, pode entrar. Ele diz: pastor Isaías, quando eu entrei da porta para dentro, a pregadora da madrugada estava orando, e alguns irmãos da vigília com os joelhos dobrados no pé do altar. Ele disse: quando eu entrei com o Bruno de mão dada da porta da igreja para dentro, Deus me tomou numa marcha espiritual. Eu soltei o Bruno na porta da igreja lá atrás. Ele falou: e eu vim marchando no espírito até a frente do altar. De repente Deus falou comigo: pega aquela senhora e coloque o Bruno abraçado com ela. Ele disse: senhora, me acompanha, porque Deus tem um mistério aqui. E quando ele veio marchando com a mulher, colocou os dois abraçados. Irmãos, Deus toma ele em profecia e fala para aquela mulher: mulher, tu pensaste que eu esqueci, não tenho te escutado? Para tu saber que eu sou Deus na tua casa e os teus são meus, eu trago teu filho, coloco no teu braço para tu saber que eu sou Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você. Hoje a salvação chegou nesta casa. Naramanai alabaxer de calabai alabaxai. Deus é demais. Era mãe e filho, era mãe e filho. E detalhe, a mãe também não era da igreja, porque depois pegou amizade com ele na sala da minha casa, o pastor na sala da minha casa. Ele disse: pastor Isaías, peguei amizade com a família. A mãe disse assim: eu também não congrego aqui. Meio-dia eu estava lavando a louça do almoço, escutando a rádio evangélica, quando de repente meio-dia passou uma propaganda de uma vigília. Ela disse: eu gravei na mente o endereço da vigília e eu não tinha nada na mão para anotar. Quando meu filho tomou banho à noite, se aprontou e saiu para o mundo, eu fui me deitar. O Espírito de Deus falou comigo: enquanto teu filho marcha para o inferno, tu vai dormir. Ela disse: Deus, mas eu já entreguei na tua mão, o que eu faço? Deus disse: vai para minha casa. E quando Deus falou no coração dela: vai para minha casa, ela lembrou da vigília. Ela pegou um táxi e foi para a vigília. O pastor disse: então Deus já tinha marcado que enquanto a senhora estava na vigília, Deus foi lá na casa noturna, pegou o Bruno e deu de bandeja de volta para a senhora. O que é teu é teu, o diabo não vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Teu filho não será motivo de escândalo, a tua casa não será motivo de vergonha, você não vai fazer parte das estatísticas. Eu estou pregando e profetizando: quem crê receba, a salvação chegou na tua casa. Ei, calabai. Prepare um glória melhor, meu irmão. Prepare um glória melhor. Pastor na minha sala disse assim: pastor, quando ele se afastou da igreja, ele era líder local, e agora já se passaram alguns anos. Hoje ele é líder geral do campo. Podia ter sido um glória melhor, mas eu vou dar uma outra oportunidade para você adorar. Aí o pastor abriu a pasta, arrancou um convite de casamento, disse: o Bruno vai casar, e me convidou para ser padrinho do Bruno. A libertação chegou para valer. Eita glória, o céu está aberto aqui nesta noite.